Olá, eu sou o Henrique do Eu Paterno e hoje, na segunda entrevista aqui do canal, eu tenho o prazer de receber a Elisete Lopes. A Elisete, ela é psicóloga clínica e atua com crianças já faz muitos anos. Uma das pessoas mais incríveis que eu já vi com crianças, se conectando com crianças. Ela também é minha mãe, eu tenho o prazer de ter ela como mãe também. Então, vejo isso no dia a dia com meu filho, com as minhas sobrinhas. Então, realmente é muito incrível essa conexão que ela tem com as crianças. Obrigado por aceitar o meu convite. E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre como que a gente pode criar vínculos com as crianças, como que a gente pode acessar as crianças de alguma maneira e como que a gente pode criar conexões com as crianças. É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Elisete, obrigado. Mãe, obrigado por ter aceitado o meu convite. É muito interessante, acho que é muito prazeroso escutar, ver nossos filhos, né, e o meu filho estudando psicologia, se colocando dentro do conhecimento de uma área que hoje a gente já tem uma organização maior, tudo maior. Então, assim, entrar nesse lugar onde eu já estou já há algum tempo, é um prazer conhecer e falar sobre isso com você. É mesmo. Muito bom, muito bom. E acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para você, então, porque é uma coisa que eu vejo muito dos seus pacientes e vejo muito nas crianças também de casa, realmente o quanto que eles se abrem com você, o quanto que eles conseguem se sentir à vontade, o quanto que eles gostam de estar com você. Eu queria que você contasse um pouco como que funciona isso, como que você trabalha isso com as crianças na clínica também, é, e explicasse um pouco para a gente como que funciona esse processo. Para a gente falar de vínculo, de conexões, de comunicação, acho que a gente tem que voltar na vida intrauterina. Se a gente pensar que é uma vida que a gente não tem necessidade, a gente não tem nada, não nos falta nada. Costumo dizer que essa vida intrauterina é como se fosse o paraíso antes da mordida da maçã. E, Nada nos falta. Está tudo dentro de um contexto de uma normalidade, de uma gestação. é isso que eu ia falar, porque pode ser uma gestação também turbulenta, né? Lógico, de uma gestação normal, para que a gente fale do que é importante. Que quando se nasce, quando acontece o parto é muito estressante. Sair, conhecer esse mundo, vir para esse mundo é muito estressante. Porque você, em todos os sentidos, você é estimulado ao máximo. Então, as luzes na visão, a audição, aqueles barulhos que você não conhece, que o bebê não conhece, o toque através daqueles tecidos que são rústicos. Então, você nasce, e esse nascer, ele é dolorido, ele é estressante. Então, se a gente vem de um lugar que não se necessita de nada, esse momento vai se necessitar de tudo. Então, eu vou ter que criar, esse bebê vai ter que criar uma comunicação, geralmente com o materno, né, com a mãe, para dizer as suas necessidades, que ele nem sabe quais são as suas necessidades, porque tudo muda. Então, é do nada para a dor. E a primeira volta, quando o bebê vem para o peito materno, o primeiro reconhecimento, às vezes, lógico, cada história é uma história, o ser humano é uma história, né? Mas são os batimentos cardíacos da mãe. Quando ele volta para aquele peito e ele reconhece, geralmente a criança se acalma, tá? E começa a perceber aquele mundo que já começou com dor. Então, a partir dali, a gente está sempre em uma busca. E essa busca é sempre parte pelos sentidos. E a gente vai criando memórias. Então, o amamentar é uma memória. A família de apoio é muito importante porque todo a casa se modifica para receber bebê. Então, quando a família é acolhedora, ela se integra inteira para esse bebê. E mais ainda, acho que a gente tem que olhar não só voltar um pouquinho na vida intrauterina, mas a gente falar desses adultos que vão se integrar com esse bebê. Por quê? Porque a gente, quando decide cuidar de uma criança, a gente também tem que cuidar dos adultos.
Porque os adultos também já foram um bebê, já foram uma criança, e ser criança é um chão que a gente vai pisar para a eternidade, porque são muitas marcas. Então já nasce, assim, já desde o útero já existe a oportunidade de você começar a criar esses vínculos, né? Então, com uma gestação calma, com uma conversa, com a voz, desde o nascimento, você acolher. Então, o acolhimento e o vínculo com o bebê já começa aí, né? Já... Sim, porque quando ele vem ao mundo e você repete essa conversa que você tinha com o bebê, os sons que são da casa, as músicas que vocês se conectam, a leitura, a luz, o banho, assim, são várias formas de já ter essas memórias. Eles vão trazendo isso em tona, reconhecendo a voz do pai, se o pai é presente, os avós, a família como um todo. Sim, mas existe uma virada várias viradas de chave, na verdade, na vida da criança, né? Então, ali aos 2, 3 anos, que ela começa a se descobrir ali como uma pessoa, né, diferente ali da mãe, né? Depois, um pouco mais velha, até ali no início da adolescência, final ali da terceira infância. Tem muitos momentos que tem disrupturas, né, daquela conexão. Então talvez precisa se conectar novamente, talvez precisa se entender o que está acontecendo. Se a gente está falando que os sentidos, todos os sentidos, faz a primeira conexão, isso continua até a vida adulta. Então depende de como você faz isso com a criança. Geralmente no amamentar, se você prestar atenção, toda criança ela fica olhando para os seus olhos, através do seio, ou seja, através de uma mamadeira. Ela sempre está em observação. Cada vez que você supre uma necessidade da criança, os primeiros sentimentos que vão surgindo ali, gratidão, calmaria, tranquilidade, sono. Então, cada vez que a gente proporciona isso para um bebê ou para uma criança, a gente está fazendo com que essa criança tenha tranquilidade para perceber o ambiente. Então, quanto mais a gente... Não estou dizendo que a gente tenha que fazer todas as necessidades, não é isso. Estou falando das primordiais na infância. E conforme a criança vai crescendo, ela vai entendendo mais o ambiente. O primeiro momento é aquele contato com os adultos, que é o que é colo, tem uma visão de mundo do alto. Quando o bebê começa a engatinhar, a aceitar, que ele começa a andar e a explorar os ambientes, são outras necessidades, onde a gente está sempre por perto. E é maior quando tem uma abertura maior, essa ruptura que você está falando, é quando a criança já está andando e ela começa a sair de perto dos adultos. Então, ela entende que ela pode ir para mais longe e voltar. Vai para mais longe, explora o ambiente e volta. Então, cada vez que isso acontece e eles vão dentro do desenvolvimento, a gente vai trazendo mais eles para o nosso universo, de ajudar em casa, recolher os brinquedos, das obrigações diárias, e nós, não só através das necessidades básicas, nós vamos aprendendo a conversar com eles. E essa conversa não é só a palavra. É o olhar, é o toque, é o sentar, é o brincar daquilo que eles gostam dentro de cada idade. Então, tudo isso são conexões e vínculos que são fundamentais na primeira infância. 3 anos. 4 anos, 3 anos, dos 2 aos 4 anos, a criança já começa a entender que ela não é a cabeça do adulto. Ela é parte desse adulto, que o pensamento dela já é a parte desse adulto. Ela pensa e o adulto não sabe o que ela está pensando. Então ela começa mais explorações. Então aquele mundo que talvez não fosse tão imaginativo começa a ficar. E começa os testes, a criança vai aprendendo novas formas de se comunicar. Agora, o adulto que teve pego seguro na sua infância, provavelmente ele vai trazer isso embalado para a sua criança. Por que a gente cuida muito do adulto? Porque é o adulto que vai fazer essa conexão. Então, desde os primórdios, ou seja, da vida intrauterina até o adulto, é você entender como foi todo esse desenvolvimento,
como que você se conectou a cada um? A prontidão que você tem para entender o outro. Na escuta, no olhar, na ação, no toque, no carinho, no aconchego. Isso é fundamental até na vida adulta. E que às vezes a gente tende a negligenciar um pouco isso para as crianças, né? Porque criança tá falando, né? Não sei, eu acho que eu tenho essa impressão, assim, que muitos adultos tendem a negligenciar essa questão do olhar, essa questão do ouvir atentamente aquilo que a criança está tentando trazer. Por isso que eu falo dessa troca. O adulto entrar na vida da criança, entrar na comunicação, na necessidade da criança, como a gente trazer a criança para o nosso mundo. Ou seja, hora de sentar, hora de brincar, né? Lógico, nada muito rígido, porque criança não é um robozinho, né? Quem está com criança sabe que isso não é uma matemática exata, né? Não é uma ciência exata, mas é você entender a necessidade do outro e a sua própria necessidade. Porque quando você senta com uma criança e ela entende o que você está falando, o que você está sentindo, o que você está propondo, você cria uma criança segura. Porque ela está na confiança do que você está falando, do que você está fazendo, do que você está agindo, do que você está promovendo para ela. E cada fase ele vai te pedir uma coisa. Vai vir com uma necessidade nova. Eu imagino que seja alguma coisa do que você falou, de nós como adultos entrarmos no mundo da criança, porque o contrário ele é praticamente impossível, né? É óbvio, por questões óbvias, é muito difícil, até questão de empatia, é uma coisa que vai sendo desenvolvida com o tempo, com a idade, né? Mas é praticamente impossível que ela entre no mundo dos adultos. Claro, se o adulto se machuca, alguma coisa assim, é óbvio que a criança vai entender a dor ali, naquele momento, ela vai conseguir ser empática, ela vai conseguir entrar naquele mundo. Mas ela não vai entrar, você sabe que eu tenho muito trabalho. Aquilo não faz sentido para a criança. E a gente entrar no mundo dela e entender exatamente o que ela está pensando. Exato. A irritabilidade, as necessidades básicas que na criança a gente começou a ficar irritado, chora, está cansado, está com sono. Sim. E aí a gente tem essa percepção, eles também têm da gente. Sim. Né? Isso também tem da nossa tristeza, da nossa alegria, da gente estar bem. Né? A gente escuta histórias, né? Se não tem idade, você não chora. Claro. Então, eles veem. Então, isso é instintivo. Então, todo movimento para a gente é de sobrevivência. Nós somos treinados para sobrevivência. Tanto que as nossas memórias começam a partir de 2 anos e meio, 3 anos. Sim. Isso a gente não tem memória. E a questão da frustração, você comentou ainda, né? De não fazer todas as vontades da criança, né? Como lidar, não sei, com a questão da frustração que é necessária, né, para a criança, que são as questões dos limites, né? Como colocar isso dentro desses vínculos, para que esse vínculo ele se fortaleça ao invés de se perder ali naquele momento de frustração da criança. Então, eu acho que a gente fala de frustração, a gente fala de contorno. Se a gente está apresentando um mundo para essa criança, ela não consegue pensar em todas as escolhas. A criança é aquilo do aqui e agora, do que ela está vendo aqui agora, né? É do concreto. Então, a criança que não tem esse contorno, ou seja, que ela tem muitas opções, que ela é livre para escolher, a criança não tem o pensamento lógico para escolha. Então, você vai dando o contorno das escolhas para ela. E quando ela se frustra, a gente volta num lugar que é o início da nossa vida, que é o nascer. Então, só que o nascer, nós estamos evoluindo nós vamos fazer evoluir os nossos sentidos. Quando a gente começa a frustrar, nós vamos começar a evoluir nos nossos sentimentos, que é o não, é o que não posso tudo, que o poder tudo. A criança fica desregulada. Total. Ela não tem condição de saber de parar. Ela não sabe parar de brincar. Ela não entende que ela está com fome. Ela não entende que ela está cansada. Sim. É o adulto que tem que chegar lá e fazer esse contorno. Sim. E dar
esse lugar para ela de entendimento do próprio corpo dela. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é os pais que estão ouvindo a gente e talvez não tiveram tido essa oportunidade de iniciar esse processo de vínculo desde a da gestação, ou que sentem que talvez tenham perdido um pouco esse vínculo por uma questão de idade, talvez não tenha se adequado ali às novas necessidades da criança ou ao mundo novo que a criança está entrando através da escola, de outros ambientes que ela frequenta também, né? E aí eu queria te perguntar, na clínica, como que é, por exemplo, você não tem nenhum vínculo ali criado, então você vai começar ali praticamente do zero, né, com aquela criança. Como é? Então, você sabe, olhar. É a mesma coisa, só que você está criando a partir daquele momento e você não teve a oportunidade de criar antes, é isso? Criança, primeiro você tem que dar a liberdade dela nos guiar. Se ela quer cumprimentar, se ela é tímida. Você tem que deixar ela se compor primeiro, né? Se compor dentro do ambiente que no consultório é um ambiente controlado, totalmente no meu controle de tudo, apesar de eu deixar ela livre, mas é através dos sentidos, é através de eu responder as perguntas que ela tem curiosidade dentro do setting terapêutico, é ela perguntar o que ela está fazendo ali, é eu perguntar se ela entende o que ela está fazendo ali, se a gente pode conversar por onde ela quer começar. Quero o quê? Tá, ok, então é o primeiro contato, eu vou dar a liberdade disso. Ora, aquele brinquedo ou aquele brincar é para aquela idade? Se for para aquela idade, ok. Se não for, não, esse nós vamos fazer em outro momento. Então, você vai dando a liberdade de perguntas e respostas no contato e principalmente na escuta. Porque a criança, ela fala rápido o que ela está sentindo, totalmente desconectado de uma história. Então, ó, fiquei triste. Quando? Não sei. Então, você tem que captar aquilo ali. Né? É um quebra-cabeça ali. Quebra-cabeça. Você vai montando aquilo e vai devolvendo em forma de histórias para eles. Então, o brincar, ele é significativo demais. Até adolescentes. Sim. Tem adolescentes que não querem numa sala que não tenha brinquedo, que não tenha colorido. Claro. E isso na clínica, né? E em casa, um pai que quer tentar se conectar com, ou tenha perdido, por exemplo, eu como pai proponho alguma coisa, um jogo, alguma coisa, ou acho que é mais na escuta, como você estava falando, né? Então, se o menino tá lá jogando videogame, pô, deixa eu jogar com você e tal. Deixa eu jogar com você, qual é o tempo que você tá aí? Porque eles vão pedindo, as necessidades vão vindo. A criança até os 6, 7, 8 anos é para correr, precisa gastar essa energia, então é muito no corpo. Essas necessidades. Quando ele vai entrando na pré-adolescência, ele vai ficando mais parado. Então, parado como? Com a leitura. E se você traz uma criança para o seu universo, estudar criança, eu acho que nós estamos numa época que nunca se estudou tanto. Então, os mais antigos, e aí me inclui dentro desse universo, você não tinha um bom texto. Verdade. Né? Você não tinha. Tá chorando. Tá chorando por quê? Perguntar para sua mãe, né? Verdade. A comunidade era mais forte também, né? Isso. Ali você pergunta, mas era assim? E aí a sua mãe te conta, era exatamente assim, você era assim, o seu irmão, sim, seu irmão. E aí você reproduz. E aí você reproduz. E por isso que hoje não dá pra gente falar sobre vínculos sem olhar esse adulto e como nós vemos a um. Porque isso aqui você enxerga no adulto aqui. A criança que foi acolhida, que teve algo de natural puxando para as inteligências, para o emocional, para tudo, ela vai ser um adulto mais seguro. Porque esse adulto, conforme foi o apego e conforme os seus medos, vai reproduzir na sua criança. Por isso que eu falo, criança é uma terra que a gente vai pisar para sempre. É um chão que a gente vai pisar sempre. Que a gente vai arrumando nossos medos, nossas dúvidas, as nossas inseguranças, né? Ao longo desse tempo, ao observar o outro, ao ver a necessidade do seu próprio filho. O adulto que teve falta, não foi acolhido, não soube, não tinha outro para
para ensinar ele a se regular, ou seja, dentro da frustração, quando ele chora, se jogou no chão, quando quis muito aquela coisa, aquele objeto, não teve ninguém para ensinar como se regular, vai ser outro que vai se esquivar de outras relações, porque ele vai querer se autorregular, porque foi assim que ele aprendeu. E como a gente olha para esse adulto que teve que se autorregular na infância, ele vai repetir o mesmo processo da infância. Então, olhar para isso é dizer, bom, aprendi isso na minha infância, me faltou isso, agora como eu faço isso como adulto? Então, é uma reflexão que não é uma coisa fácil da gente se enxergar, mas através das nossas crianças, dos nossos filhos, a gente também vai se autorregulando diferente, porque a falta, às vezes, faz você dar ou faz você ficar muito mais rígido. Então, não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Mãe, obrigado. Acho que foi muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, como eu aqui. E não percam o próximo episódio e nos vemos em breve. Muito obrigado. Obrigada, filho. Yeah.